no Senhor, fazendo com que sejamos edificados, abençoados na Tua palavra. Abençoa o Teu filho, seminarista Davi, que ele seja instrumento do Senhor nesta manhã, abençoando as nossas vidas, através daquilo que o Senhor já compartilhou ao seu coração. Continue abençoando sua vida, seus estudos, dando ao Senhor direção, fortalecendo a cada dia a vida do Teu filho na Tua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos seguir com nossos estudos no livro do Mark Dever, 9 marcas de uma igreja saudável, e hoje a gente vai falar sobre a 6ª marca, que é o interesse bíblico por discipulado e crescimento. Só para lembrar, nós vimos até aqui que existem algumas marcas que são importantes para uma igreja crescer de modo saudável, e tratamos já de 5 delas. A primeira foi a pregação expositiva. Nós falamos sobre como devemos olhar para a Bíblia, não como um livro onde a gente extrai o que a gente quer, mas onde a gente ouve Deus falar aquilo que Ele revelou aos autores. Então a gente não prega um texto a partir do que a gente quer falar, a gente prega um texto a partir do que foi exposto nas Escrituras, e é por isso que a pregação que nós cremos, e a primeira marca é essa, deve ser expositiva. A segunda marca é a doutrina do Evangelho, é aquele entendimento de que a Bíblia toda aponta para uma coisa só, a Bíblia toda fala sobre uma mesma mensagem, a mensagem que nós chamamos de Evangelho, a boa nova de Jesus. Obrigado, meu irmão. Marca 3 é o entendimento bíblico da conversão e da evangelização. A marca 4 foi o entendimento bíblico da membresia na igreja. E a última marca que tratamos, a marca 5, foi sobre a disciplina eclesiástica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a 6ª marca, que é o interesse bíblico por discipulado e crescimento. A primeira coisa que eu destaco aqui é um dos grandes textos da Bíblia que trata sobre a importância de crescermos no conhecimento sobre Jesus e crescermos na fé, que é um texto escrito pelo apóstolo Pedro, lá na sua 2ª carta, no capítulo 3, versículo 18, em que ele diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Há outros textos, inclusive, que falam sobre esse assunto, e a gente vai ver durante a aula, mas eu já trago esse texto logo de início, para que a gente perceba que há um chamado claro na Bíblia, um chamado para que nós sempre estejamos progredindo e crescendo na fé, para que nós não estejamos confortáveis aonde somos. Pelo contrário, como foi falado aqui, hoje a gente começa a celebrar, na verdade não hoje, mas na quarta-feira, o período que nós chamamos de Quaresma. E esse período é um período importante dentro do calendário litúrgico, porque ele nos lembra de quem nós somos. E nós não somos bons, e nós não somos perfeitos, nem mesmo somos maduros o suficiente. Pelo contrário, quando olhamos para nós, quando paramos e tiramos um tempo para analisar nosso coração, nós vemos que ainda há muito pecado dentro de nós, há muita imaturidade dentro de nós, e nós devemos então nos prostrar diante do Senhor, pedindo para que Ele nos amadureça e nos faça crescer na fé. Assim eu destaco também uma frase que é tratada logo no início do capítulo desse livro, em que Mark Dever diz o seguinte: uma igreja saudável se caracteriza por um interesse sério pelo crescimento espiritual por parte dos seus membros. Em uma igreja saudável, as pessoas querem melhorar no seguir a Jesus Cristo. Uma igreja saudável, repito a última frase, as pessoas querem melhorar no seguir a Jesus Cristo. E a pergunta inicial que fica, portanto, para mim e para você: será que o nosso desejo no nosso dia a dia é em melhorar no seguir a Jesus Cristo? Será que nós temos a preocupação no nosso dia a dia de nos aproximarmos mais de Deus, buscar conhecer mais a Deus e buscar, portanto, crescer, amadurecer na fé, para que possamos melhorar no seguir a Jesus Cristo? Isso é fundamental, meus irmãos. E é por isso que a primeira coisa que a gente vai ver é que a Bíblia toda mostra para a gente que o plano de Deus é esse crescimento espiritual. Esse crescimento espiritual não é somente Pedro que fala, a Bíblia toda fala sobre esse crescimento. E aqui a gente vai tratar isso a partir, primeiramente, de alguns textos de Gênesis. Eu trago aqui 2 versículos de Gênesis no capítulo 1, em que mostra que desde o início, Deus deixa claro que Ele deseja que nós cresçamos, que Ele deseja que haja um crescimento espiritual, e isso acontece logo na criação.
Deus abençoou Adão e Eva e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E lá no versículo 28 ele diz basicamente a mesma coisa: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja na terra. Percebe? Deus não somente criou Adão e Eva e falou: sejam felizes com o que vocês têm e fique assim. Deus criou eles dois e falou: multiplicai. Vocês têm que multiplicar, vocês têm que encher a terra, vocês têm que sujeitar a terra e fazer com que a terra gere mais vida. E basicamente tudo que a gente vai falar é sobre isso. A vida em Deus é uma vida que sempre gera mais vida. A vida em Deus é uma vida que não para em si mesmo, é uma vida que sempre cresce, é uma vida que sempre chega ao lado. E isso a gente vê antes mesmo da criação. Por que Deus nos criou? Por que eu e você estamos aqui nesse momento? Porque Deus, mesmo sendo autossuficiente, mesmo sendo todo-poderoso, mesmo não precisando de mais ninguém, olhou para a vida que Ele tinha em si mesmo e decidiu que Ele queria compartilhar essa vida com outros seres. E por isso que Ele criou os anjos, e por isso que Ele nos criou, e por isso que Ele criou os animais da terra. Ele criou tudo isso para que a vida que Ele tinha em si mesmo fosse compartilhada conosco, fosse compartilhada com outros seres. Então nós, como criaturas desse Deus, devemos desejar também que a vida que nós temos seja compartilhada. Eu acho que está dando alguma microfonia, alguma coisa assim, né? Melhora um pouquinho agora? Vamos ver. Seguindo então, meus irmãos, em outros textos de Gênesis, e não só na criação, a gente vê um pouco sobre isso também. E aqui eu trago algumas narrativas de Gênesis que vão ilustrar que esse crescimento não para ali na ordem de Deus para Adão e para Eva. Mas, por exemplo, após o dilúvio, Deus manda um dilúvio na terra, por quê? Porque essa humanidade que estava crescendo, ao invés de crescer não somente em número e crescer em qualidade, ou seja, crescer buscando mais a Deus, crescer buscando estar próximo de Deus, essa humanidade se afastou do Senhor. E portanto aqui já fica um indício. Nós não estamos falando apenas de um crescimento numérico, nós estamos falando também de um crescimento qualitativo. Não importa crescer se nós, dentro de nós, em nosso coração, não estivermos crescendo na fé. Então Deus olha para essa humanidade que crescia, mas que ao invés de multiplicar a vida, multiplicava a injustiça, e Deus decide exterminar essa humanidade, e escolhe um homem e sua família, que é Noé, para a partir deles criar uma nova humanidade, na esperança que essa nova humanidade pudesse, a partir de Noé, conhecer a Deus e viver conforme os planos de Deus. E aí abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O mesmo mandamento. Após isso, a gente vê que o problema não estava nos outros povos somente, mas o problema está no coração humano, porque estamos caídos. E vemos que essa humanidade que surge a partir de Noé também é uma humanidade que continuava pecadora, também é uma humanidade que continuava distante de Deus, e por isso Deus escolher para si um povo a partir de um homem que é Abraão. E ele chega a Abraão e diz a Abraão o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui já tem um outro crescimento importante que muitas vezes a gente esquece. Percebe? Sim, há uma promessa para Abraão de que a partir dele seria feita uma grande nação. E talvez a gente se limite a pensar que o crescimento aqui está ligado somente à nação de Israel. Mas não. O plano de Deus para Abraão, e também a gente vai ver isso ao longo do tempo para a igreja, é que nós sim sejamos um povo santo, que cresce em santidade, que nossas igrejas estejam cada vez mais cheias de pessoas buscando ao Senhor, mas que isso vá também lá para fora.
Nós não devemos estar confortáveis em ser uma igreja com as mesmas famílias para sempre, que só cresce a partir do momento que as nossas famílias crescem. Nós devemos ser uma igreja e um povo que sim, cresce e busca colocar nossos filhos a conhecer o Senhor, a adorar o Senhor, mas que cumpre o seu papel no mundo, o papel de abençoar aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E é por isso que o chamado de Deus a Israel era de que a partir desse povo, todas as famílias da terra seriam benditas. Mas eu e você conhecemos a história de Israel. Eu e você já lemos o Antigo Testamento. E nós, lendo o Antigo Testamento, percebemos que Israel teve uma grande dificuldade com isso. Israel, pelo contrário, ao invés de abençoar as outras famílias da terra, por muitas vezes foi influenciado por povos pagãos e idólatras e se afastou do Senhor, ao invés de aproximar aqueles que não conheciam o Senhor. Israel, muitas das vezes, olhava para esses outros povos, não como alvo da sua missão, mas como inimigos, mas como algo que os embaraçava em conhecer o Senhor e estar perto do Senhor. E infelizmente isso não está presente somente na mentalidade do Israel do Antigo Testamento. Isso muitas vezes está presente na realidade do novo Israel, da Igreja de Cristo. Muitas vezes a gente olha lá para fora e pensa que aqueles que estão lá fora são nossos inimigos. A gente olha lá para fora, e a gente teve aqui semana passada no carnaval, sei que muitos viajaram, mas a gente meditou também em uma das coisas, sobre como o carnaval é um tempo para a gente ter misericórdia daquelas pessoas. Nós não devemos olhar para as pessoas que estão lá fora fazendo coisas que nós discordamos e achar que elas são nossas inimigas e pedir para Deus destruí-las. Não, não é esse o nosso papel. O nosso papel é olhar para elas e ter o amor que Cristo teve por nós, olhar para elas e ter a misericórdia que Cristo teve conosco, e olhar para elas e perceber que se elas estão distantes de Deus, é nosso papel nos aproximar dessas pessoas e ser bênção na vida delas. E como somos bênção na vida dessas pessoas? Pregando o Evangelho de Jesus Cristo, que pode as libertar. E aí a gente percebe também que, inclusive, mesmo em momentos em que Israel, o povo de Deus, passava por insegurança e opressão, o chamado ao crescimento permanecia. Por exemplo, no momento de escravidão no Egito. Pense você, se você é o povo de Deus, você está sendo feito escravo por um outro povo que não conhece a Deus. Talvez na sua cabeça você pensaria o seguinte: para que eu vou crescer? Para que a gente vai continuar colocando pessoas nesse mundo para continuarem sendo escravas do Egito? Para que eu vou fazer mais filhos se esses filhos vão nascer escravos no Egito? E Deus deixa claro, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. De maneira que os egípcios se inquietavam por conta dos filhos de Israel. Eu lembro de algumas coisas que eu já ouvi na minha vida, e tem um discurso que eu de vez em quando ouço que eu me assusta vindo de cristãos. O discurso que é o seguinte: Davi, eu falei para o meu filho para ele não ter filho não. O mundo está muito mal, o mundo está cheio de violência, o mundo está cheio de maldade. Para que vai botar uma pessoa nesse mundo? Para que vai botar um filho nesse mundo para ele sofrer com isso tudo? E essa não é a mentalidade cristã, meu irmão. A mentalidade cristã é: o mundo está mal, o mundo está violento, o mundo está cheio de atrocidades, então vamos colocar pessoas nesse mundo que possam ser luz. Vamos criar filhos segundo a palavra de Deus, filhos que conheçam a Jesus Cristo, para que no meio de um mundo mau, eles possam ser luz, eles possam trazer a paz, eles possam trazer o amor de Deus. Porque pense comigo, se nós que somos o povo de Deus, nos isolarmos do mundo que está mal, o que vai acontecer? Vai melhorar? Não, vai piorar. Porque aonde não há luz, só habita trevas. Mas aonde a luz está, ela dissipa as trevas. E quem dissipa as trevas é Jesus Cristo. E nós devemos anunciar a sua mensagem. Um outro exemplo disso é o exílio na Babilônia. Já ali nos últimos livros que a gente vê no Antigo Testamento. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Esse foi o chamado de Deus para o povo dele, mesmo enquanto estava exilado na Babilônia. Então, no Antigo Testamento fica claro, em todo momento no Antigo Testamento é um chamado pelo crescimento, e principalmente um crescimento ligado sim ao crescimento numérico do povo. Isso tem alguns motivos.
Tem um livro muito interessante, que agora eu esqueci o nome do autor e vai demorar para eu ver aqui, mas que ele fala sobre por que era tão importante no Antigo Testamento esse chamado a multiplicar. E um dos motivos de ser tão importante, de a gente ver na Bíblia mulheres que por algum motivo não geravam filhas e com isso tinham peso, um exemplo disso é Sara, mulher de Abraão, e outro exemplo disso é Ana, mãe de Samuel. Essas mulheres queriam ter filhos, e um dos motivos para elas quererem ter filhos é por causa da promessa que a gente leu, a promessa de que a partir de Abraão viria uma grande nação, e principalmente a promessa de que a partir de Eva viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Havia uma promessa para o povo de Israel, a promessa de que a partir desse povo surgiria aquele que libertaria o mundo de toda opressão, surgiria aquele que libertaria o mundo de todo mal, surgiria aquele que faria o mundo mal, o mundo cheio de pecado, poder ter esperança. E é por isso que é por meio de Jesus que se cumpre a promessa bíblica do crescimento do reino de Deus. Aqui eu trouxe 2 textos que ilustram isso. O texto de Isaías, um texto que faz a promessa sobre Jesus, e um texto que mostra como isso se cumpre em Jesus. Primeiramente, o texto de Isaías é um texto conhecido, o texto que fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Em certo momento fala que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar, e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Jesus era aquele que era prometido e que aumentaria o seu governo, que viria para aumentar o governo de Deus, para aumentar o reino de Deus. E inclusive Jesus fala disso em uma parábola, na parábola que se encontra em Mateus 13, nos versículos 31 e 32, onde ele diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um bom homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior de todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus venham aninhar-se nos seus ramos. E aqui Mark Dever, no livro, ele traz uma interpretação muito boa sobre essa parábola. Ele fala o seguinte: é claro que a semente caiu no solo e morreu, mas embora Jesus tenha sido crucificado e sepultado, ele ressuscitou, e o reino de Deus que Jesus começou a edificar, passou exatamente por aquilo que Jesus profetizou que passaria, começou a crescer. Na imagem talvez humana, olhar para aquele que era o Messias e perceber que ele morreu numa cruz, talvez fosse o significado de um fracasso na mente humana. Mas foi exatamente porque o Filho de Deus se fez homem, habitou entre nós, pregou o reino de Deus e morreu numa cruz, que o reino pôde crescer. Porque o grande problema, e a gente já viu isso nos textos do Antigo Testamento, era o nosso coração. O grande problema do nosso relacionamento com Deus é que nós somos pecadores, é que nós não queremos a Deus, que nós não desejamos estar próximos de Deus. E Jesus é o Deus que habita no meio de nós e que morre para pagar pelo meu e pelo seu pecado, que morre por mim e por você, para que nós possamos agora ter um relacionamento com Deus, que a gente não conseguia chegar até Ele, então Ele vem até mim e vem até você, para que você possa se relacionar com Ele, amá-lo e experimentar uma vida que multiplica a vida nesse mundo. E é isso que a gente vê logo após a ascensão de Jesus. Pense comigo, Jesus ascendeu. O que aconteceu depois de Jesus ascender? Ele colocou para si uma igreja nesse mundo, uma igreja que sim era liderada pelos seus discípulos, pelos apóstolos, e essa igreja a todo momento pregava sobre esse Jesus que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E o que acontecia sempre que a pregação do evangelho era tida no mundo? Olha o que acontecia. Lá em Atos há diversos textos que deixam claro, sempre que o evangelho era pregado pela igreja, crescia o número de crentes no mundo.
crescia o número de participantes dessa igreja, crescia o número de irmãos que aqueles homens tinham, crescia o número de discípulos. Em Atos 2, por exemplo, um texto lindo que fala sobre a imagem daquela igreja apostólica, daquela igreja de Jerusalém, é dita que então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens e mulheres agregados ao Senhor, está em Atos 5. Em Atos 6 se fala que se multiplicou o número de discípulos, e também muitíssimos sacerdotes que antes não conheciam a Jesus, e que sim eram sacerdotes na antiga aliança, e não percebiam que Jesus inaugurava a nova aliança, eles passaram a crer também e obedeciam à fé. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, está lá em Atos 12. Em Atos 19 é dito que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então fica claro, a partir todos esses textos que a gente falou, algumas coisas. Fica claro que a igreja deve crescer, e a igreja deve crescer sim, em crescimento numérico, mas o crescimento que estamos falando não é somente o numérico. O crescimento que estamos falando, e que o Novo Testamento a todo momento fala, é um crescimento que é tanto quantitativo quanto qualitativo. Eu sei que é muita coisa que a gente falou até aqui, e a gente vai ter tempo para até conversar, os irmãos podem participar, tá? Eu quero que os irmãos participem, para eu também poder descansar um pouquinho aqui a voz, mas deu para entender até agora o que a gente conversou? Deu para entender que desde o Antigo Testamento é muito claro o chamado de Deus para que a sua igreja cresça, para que a sua igreja a todo momento continue multiplicando vida, e que esse crescimento é o crescimento dentro de nós, mas é um crescimento que transborda para fora e alcança outras pessoas. É basicamente disso que a gente está falando. E aqui, para terminar nessa parte, eu trago uma frase do Mark Dever, que ele fala então que existe um outro tipo de crescimento além do numérico. O Novo Testamento nos dá a ideia de um crescimento que envolve não somente o maior número de pessoas, mas pessoas que estão crescendo, amadurecendo e aprofundando-se na fé. Para isso, a gente vai conversar um pouco sobre como uma teologia agora prática do crescimento. Vou passar aqui chegou. Uma teologia prática do crescimento, que é a teologia de perceber como esse crescimento acontece, como a gente pode crescer, que ações a igreja deve tomar para crescer. E aqui o Mark Dever faz algo que eu acho muito bonito. Ele entende que o livro dele é algo completo, é algo que não tem capítulos separados, e aqui ele vai começar a conectar tudo aquilo que a gente viu até agora. Ele vai mostrar como essas 9 marcas do crescimento da igreja são marcas que se conectam, e elas juntas, de fato, geram o crescimento da igreja. Por exemplo, a gente falou da pregação expositiva. Ele fala em determinado momento o seguinte: uma igreja em que existe pregação expositiva será uma igreja que estimula o crescimento espiritual. A palavra de Deus é aquilo de que precisamos, se haveremos de crescer espiritualmente. Mas não aprendemos este fato básico se buscarmos a cultura que nos cerca para nos dizer qual é a nossa maior necessidade. Tampouco devemos buscar esse crescimento em nosso próprio coração. Aqui há 2 coisas que o Mark Dever expõe que são importantes da gente perceber. Primeiro, a gente deve deixar a palavra de Deus falar e ela escolher quais temas a gente deve meditar. Isso é muito importante. Há um desafio para todo pregador. Jefferson está aqui, João está aqui, o pastor está aqui, eles podem confirmar. Quando você é chamado para pregar, principalmente quando não te dão um tema, você fica pensando, o que Deus quer que eu fale? A Bíblia é um livro muito grande, é um livro que, como nós vimos, sim, deve ser meditada como um todo. Mas em nossos sermões, normalmente a gente escolhe os textos que vão ser trazidos. E há um risco nisso. Há um risco da gente sempre escolher os textos que são confortáveis para nós. Há um risco da gente sempre escolher os textos que não vão incomodar tanto as pessoas que estão na igreja. Há um risco da gente sempre escolher os textos que no final as pessoas vão olhar e vão falar: nossa, que pregação bonita, que pregação confortável, eu saí tão feliz do culto. Normalmente a gente não gosta de pregar aquele sermão que a pessoa fala: caramba, Davi, você bateu muito nesse sermão. Eu odeio ouvir isso aqui, porque as pessoas acham que a gente está aqui batendo, mas eu estou apanhando também. A Bíblia não está falando só com quem está ouvindo, a Bíblia está falando com o pregador primeiramente.
E a Bíblia tem esse papel. A Bíblia tem o papel de também nos confrontar. A Bíblia tem o papel também de incomodar. Porque se nós meditamos aqui desde o culto que nós somos pecadores, que nós estamos muitas vezes diante de Deus, a Bíblia tem que ter o papel de falar: olha, Davi, você está fazendo besteira. Olha, Davi, você não está buscando o Deus quanto você deveria buscar. Davi, você não está fazendo aquilo que Deus espera que você faça. E é por isso que a pregação expositiva é tão importante. Porque na pregação expositiva, eu não vou selecionar aquilo que eu quero do texto, mas eu vou deixar o texto falar aquilo que Deus quer falar comigo, quer falar com a igreja. Então, é por isso que a pregação expositiva é tão importante. Diante de uma cultura onde a gente quer selecionar quais pontos da Bíblia são confortáveis para nós, nós precisamos voltar na prática de estudar a Bíblia e deixar que ela fale o que é importante e o que devemos fazer ou não fazer. Segunda coisa que nós vamos perceber, a doutrina evangélica, a importância dela. Eu vou já ler ali aquele final que fala sobre por que não confiar, portanto, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus tem feito. E aí, confiamos em Deus porque Ele se tem revelado completamente digno de confiança. A revelação que Deus faz de si mesmo em toda a sua palavra, em toda a história, mostra que Ele é digno de nossa confiança em tudo que nos possa proporcionar. Nós meditamos sobre a importância da doutrina bíblica, o que foi falado aqui pelo pastor. Eu cheguei aqui no final, naquele dia que eu estava em Ebenezer, mas deu para ouvir já um pouco do que o pastor falou. Inclusive, ele ainda deixou um vídeo depois de complemento da aula. Então, quem é que lembra do que foi falado sobre a importância da doutrina bíblica? Alguém? Fala aí, gente, não deixa falando sozinho, não. Fala aí, Guilherme. Guilherme está aí do lado do pastor. Vai falar: não, Guilherme? Tá bom, vou ler. Fala aí, pastor, então. Som. Então, a igreja tem que falar aí. E aí, gente? O que vocês aprenderam? Que nem teste, gente, tem que medir, né? Vocês estão prestando atenção na aula. O que vocês aprenderam lá? Hã? Cri. Tá, vamos lá. Mas... Foi? Tá bom, gente, eu vou lembrar os irmãos. A gente meditou sobre como a Bíblia toda fala de uma só coisa. Qual é a grande mensagem da Bíblia? Isso aí os irmãos sabem. Qual é a grande mensagem da Bíblia? Sobre Jesus. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo na Bíblia aponta para o Filho de Deus que veio à Terra para salvar a humanidade. E por que Jesus é tão importante? Porque Jesus nos mostra que Deus é digno de confiança. Qual é o grande chamado de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento para aqueles que querem ser salvos? Que nós tenhamos fé. Fé em Deus e fé em Jesus Cristo. E o que é essa fé? Essa fé é confiar de fato em Deus a ponto de entregar a sua vida para Ele e falar: o Senhor conhece melhor eu do que eu mesmo, o Senhor sabe melhor o que fazer com a minha vida do que eu mesmo, então eu deixo de buscar cuidar da minha vida e entrego nas suas mãos para o Senhor fazer o que quiser da minha vida. Talvez você fale: Davi, eu não falei isso não, mas sim, quando você falou que tem fé em Jesus Cristo, foi exatamente isso que você falou. Eu não tenho mais o controle da minha vida, é o Senhor que controla a minha vida agora, porque eu sou teu servo, eu sou teu escravo e eu confio em ti para cuidar de mim. E sabe por que a gente faz isso? Porque Jesus nos mostra que Deus é digno de confiança. Qual é a nossa dificuldade com Deus? Nós temos a dificuldade de olhar para um ser que é tão maior que nós e entender que Ele quer o nosso bem. E é por isso que tantas pessoas têm medo de Deus. Eu mesmo, por muito tempo na minha infância, eu olhava para Deus não como alguém que eu amava, mas como alguém que eu tinha medo. Eu achava que Deus a todo momento ia me jogar no inferno e eu não ia ter o que fazer, porque eu sabia que eu não era tão bom assim. Contudo, quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente percebe que esse Deus, apesar de ser tão maior que nós, apesar de ser tão justo e a gente ser tão injusto, Ele é um Deus que nós podemos confiar. Por que a gente pode confiar em Deus? Primeiramente, porque Ele se mostra um Deus amoroso. Eu pergunto para você: um Deus que é capaz de se humilhar
abrir mão da sua glória, vir ao mundo, habitar entre nós, passar por um monte de dificuldades que ele não precisava passar e ainda entregar a sua vida por mim e por você, esse não é um Deus que a gente pode confiar? Se eu não puder confiar em um Deus que é capaz de abrir mão de tudo por mim, eu não vou confiar em Deus nenhum. Agora Jesus vem revelar que o Deus verdadeiro, o único Deus que existe, é um Deus que, apesar de ser tão maior que nós, é um Deus capaz de morrer por mim e por você. Quando eu olho o retrato de Jesus na cruz, eu percebo que o Deus que é revelado por Ele é um Deus amoroso, e um Deus que me ama desse modo é um Deus em quem eu posso confiar. Contudo, Jesus não se mostra somente amoroso, e quase toda a pregação eu falo exatamente isso, porque é importante da gente lembrar. O nosso Deus não é um Deus que somente morreu na cruz. A Páscoa, a grande celebração da igreja, é a celebração do quê? A celebração da ressurreição de Jesus. Porque apesar dele ter morrido na cruz por nos amar, ele é tão poderoso que ele foi capaz de vencer a morte. Ele é tão poderoso que ele foi capaz de, mesmo morto, ressuscitar. Ele é tão poderoso que ele foi capaz de ressuscitar e com isso ressuscitar cada um de nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando eu olho para Jesus, eu não vejo somente um Deus que é confiável por me amar, mas eu vejo um Deus que é confiável porque eu sei que Ele tem poder para me salvar. Eu sei que Ele tem poder para cuidar de mim. Eu sei que Ele tem poder para guiar a minha vida, guiar a minha casa, guiar a minha família. Eu sei que Ele é um Deus que tem poder para me fazer passar pelos desertos dessa vida, pelos momentos de dificuldade e fazer o que é melhor para mim. Porque na cruz Ele revelou isso. Ele revelou que é um Deus amoroso e revelou que é um Deus poderoso. A terceira marca, o entendimento bíblico da conversão e da evangelização. Já no final, porque a gente não tem muito tempo, ele fala assim o seguinte nessa citação: isto é um tremendo encorajamento para qualquer pessoa que se reconheça pecador. Deus nos ama por causa da sua própria natureza de amor. Isso está conectado com o ponto anterior. Quando a gente entende que a conversão não ocorre porque somos bons, mas ocorre porque Deus nos ama, isso significa que eu não preciso lidar com Deus como lidam os pagãos. Como os pagãos lidam com as divindades deles? Eles vão no templo para apresentar um sacrifício para receber em troca uma bênção. Infelizmente tem muito cristão que pensa nisso, mas não é isso que Deus revela nas Escrituras. Deus revela nas Escrituras que não há nada que nós possamos oferecer para Ele que Ele não tenha, e portanto, Ele se faz sacrifício em nosso lugar, Ele se sacrifica por mim e por você, e Ele é que age no meu e no seu coração, nos convertendo, nos dando a salvação e transformando as nossas vidas, porque Ele é o autor da salvação, e Ele, inclusive, é o autor da missão que Ele nos deu. O quarto ponto, a quarta marca que nós vimos, ainda é sobre evangelização, nós podemos falar o seguinte, eu acho essa citação muito boa, então a gente vai ler completa. Quando começamos a entender o que a Bíblia ensina sobre evangelização, passamos a confiar mais em Deus para nos ajudar a propagar as boas novas. Sentimos-nos mais inclinados a obedecer a Deus quando compreendemos que não temos o dever de converter ninguém, mas sim o de transmitir com fidelidade as boas novas. Há uma maravilhosa liberdade nisso. Não preciso sentir que tenho que responder todas as perguntas de cada pessoa. Tenho apenas que comunicar-lhes as verdades sobre Jesus, amá-las e orar por elas. Aqui eu lembro de 2 citações de importantes missionários da igreja. Primeiro, Sophia Miller. Essa citação é muito conhecida por quem já tem um contato com a história da missão no mundo. Sophia Miller, em determinado momento, falou: eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Isso é um desafio para mim e para você. Muitas vezes a gente fica sentado no banco da igreja falando que está esperando o chamado de Deus para a missão dele. Mas Deus já nos deu o chamado dele na sua palavra. A sua palavra é enfática em falar que todo aquele que é discípulo de Jesus tem a missão de fazer outros discípulos. Todo aquele que é discípulo de Jesus tem a missão de pregar o evangelho por todo mundo, levando a boa nova de Jesus a toda criatura. Então talvez você fale: Davi, eu não evangelizo, eu não faço a missão porque eu nunca tive esse chamado. Lembre do que Sophia Miller falou: você tem um chamado porque tem uma ordem lá na tua Bíblia. Você tem a ordem de pregar o evangelho a toda criatura. Você só tem que ler essa ordem e obedecer. E a outra
citação que eu trago aqui, que foi muito importante para mim, que muito tempo fiz parte da CRU, ainda faço, né, mesmo não estando mais tão engajado como eu já tive um dia no movimento, por outros, né, compromissos que hoje eu tenho. Uma coisa que eu aprendi na CRU e que eu levo para o meu coração é essa frase do Bill Bright, que é o criador desse movimento missionário nas universidades. O êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Quem vai converter o coração do pecador é você? Não é, é o Espírito Santo. Então você não tem que ficar com um peso por pregar o Evangelho e não ver as vidas se convertendo. Talvez eu já tive muito essa crise. Pô, eu prego o Evangelho, mas ninguém se converte. Vou parar de pregar, porque não está tendo efeito nenhum. Mas o que Jesus quer nos ensinar é que a gente não tem que se preocupar com isso. Quem converte corações, quem faz pessoas pecadoras se ajoelharem, se humilharem, entregar a vida a Jesus é o Espírito Santo. O nosso papel é ler a ordem de Deus e pregar o Evangelho. E se Deus quiser converter aquelas vidas, Ele vai converter. E se você crê nisso, você vai pregar o Evangelho com a paz de saber que não depende de você. Você é somente um instrumento de Deus para Ele fazer a vontade dEle. Exatamente. Muitas vezes a gente acha, né, que o nosso trabalho tem sido em vão, mas a gente não percebe que talvez Deus esteja usando aquela nossa pregação em um determinado momento para ser regada por outro irmão, por outra pessoa que faz parte dessa missão, e aquela semente que a gente plantou, que talvez a gente não viu germinar, pode ter dado fruto lá na frente mesmo sem a gente saber, né? De fato, isso é um entendimento importante para a gente ter. Outra marca que a gente viu aqui, que é importante também para o crescimento, a membresia na igreja. A gente falou aqui, se não me engano foi até o pastor também, né, que falou sobre essa marca, sobre como é importante a gente não ser espectadores na igreja, mas ser membros de uma igreja. Isso é bem diferente. Um espectador é alguém que vem para a igreja para assistir um show que tem música boa, um show que tem uma pessoa palestrando aqui na frente que a gente gosta de ouvir. Isso não é fazer parte da igreja, isso é assistir um show. Não estou falando que isso aqui não tem um valor dentro da membresia da igreja, mas estou falando que isso aqui só tem valor se você entende que a palavra que tem sido pregada aqui na frente é uma palavra que você também tem que pregar. Se você entender que o Cristo que nós estamos anunciando aqui na frente é um Cristo que você também tem que anunciar, e que a obra que essa igreja tem feita é uma obra que você também tem que fazer. Então você não é chamado para fazer parte dessa igreja para assistir um culto ou uma EBD. Você é chamado para fazer parte da obra que Deus tem feito em Vila dos Teles a partir dessa igreja. Isso significa que você tem que dedicar tempo para cuidar de pessoas. Isso significa que você tem que dedicar tempo para buscar crescer e amadurecer na fé. Isso significa que você tem que dedicar tempo para fazer parte daquilo que a igreja tem feito quanto missões, seja no Café com Deus, seja no trabalho que a gente faz na Elma, seja no trabalho que a gente faz no Abrigo. Aí talvez você fale, mas Davi, eu não tenho tempo para participar disso. Mas você tem boca para orar por esses projetos. Talvez você tenha condições de ajudar financeiramente na obra que tem feito nesses projetos. Talvez você tenha condição de um domingo ou outro abrir mão de estar aqui de manhã na escola dominical, estar lá na Elma com o João e com a Daiane, porque isso também é obra de Deus. A obra de Deus não é feita somente dentro do templo, mas principalmente lá fora. Então, muitas vezes a gente olha para a igreja apenas pensando no que a gente vai ganhar em fazer parte dessa igreja. Mas a obra de Deus é um convite muitas vezes a abrir mão de tempo, de recursos e se dedicar ao que Deus tem feito no mundo, porque você faz parte dessa obra. E aqui eu trago um texto, né, que é muito importante, um texto que se encontra lá em 1 Coríntios 12, em que Paulo fala o seguinte: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Sabe o que Paulo fala nesse texto?
que todos os membros da igreja têm uma função, uma importância no corpo. Se você pensar que talvez o seu dedo mindinho, por ser pequeno, não tem uma importância, no dia que você perder seu dedo mindinho, você vai ver que esse pequeno é importante. Às vezes a gente acha até que os órgãos internos que a gente não conhece muito bem não são tão importantes, até o momento que dá um problema em algum órgão interno e a gente fica todo ferrado. A gente aprende até que existe aquele órgão que a gente nem conhecia. A gente aprende às vezes que a importância do rim, a importância de beber água. A gente aprende às vezes a importância de se cuidar e ver uma cartilagem que a gente não deveria estar pegando o peso de um jeito errado para ferrar ela. Isso tudo a gente vai aprendendo com o tempo, e na igreja é a mesma coisa. Talvez você olhe para o lado e ache que aquele irmão não tem importância, mas aí é que está o entendimento bíblico da membresia. Se ele faz parte da igreja, ele tem importância para o corpo. Se ele faz parte da igreja de Cristo, ele tem uma função no corpo. E, portanto, se você faz parte da igreja de Cristo, não existe o dom de ficar sentado no banco. Você tem algum dom e alguma coisa para fazer também na igreja. Uhum. Então, é o se importar, não é o serviço só por servir e já fiz na parte. Uhum. Eu estou fazendo para Deus. Eu faço aqui, aquele irmão é assim, mas eu faço para Deus. Não, faz para ele mesmo. Uhum. Ame a esse irmão, se importe com esse irmão, faça dele um amor a todos, igual ao evangelismo. Uhum. Uhum. Exato. Se importar de verdade, de coração, mesmo com medo de você dizer Uhum. ter a parada de estimular o teu irmão, Sim. ou querendo enfatizar isso, porque muitas vezes você vai ver a pessoa falando, é para Deus, Uhum. a minha parte. Não, é para os outros, como um pouco. Exatamente. E essa colocação da Arlete é fundamental, tá? Porque isso é algo que infelizmente eu ouço muito também. Ah, não, eu estou aqui na igreja não é por causa dos meus irmãos, é por causa de Deus. Não é porque você está aqui por causa de Deus que não é por causa dos seus irmãos. A igreja é uma igreja que deve amar a Deus e amar o seu irmão. É uma igreja que deve buscar servir a Deus e servir o seu irmão. E, portanto, é exatamente o que a Arlete falou. Muitas vezes a gente não percebe a nossa importância no corpo, porque a gente não percebe a importância de cuidar de quem está do nosso lado, de amar quem está do nosso lado e de usar nossos dons para cuidar dessas pessoas. Por exemplo, a gente percebe pessoas que às vezes não são vistas na igreja, mas que têm aquele dom de chegar perto daquele irmão que está sofrendo, abraçá-lo, ouvir o que ele está falando e ser muito importante naquele período de dificuldade. Essa pessoa talvez não esteja em evidência, mas ela tem uma importância no corpo. Uhum. Sim. Uhum. Exatamente. Isso a gente peca muito por isso. A gente tem que ter muito essa visão para a gente não correr o risco de cair nesse erro da gente não estar em comunhão com os irmãos na igreja. A gente só servir a Cristo, eu posso servir na minha casa, no meu quarto. Não, a gente tem que ter corpo, tem que ser com os irmãos também. Exatamente. Isso é bíblico, né? Teve mais Leandro. Uhum. Como é que a gente demonstra, como é que a gente expressa isso, né? Através do serviço mesmo, à comunidade, ao próximo. Exatamente. Tem um texto que é muito legal da gente meditar nisso, eu até convido os irmãos a abrir, porque eu não coloquei no slide, que é o texto de Romanos 12. Em Romanos 12, Paulo está fazendo uma passagem dentro da carta daquilo que a gente chama de ortodoxia para aquilo que a gente chama de ortopraxia. Ele está falando sobre como a gente coloca em prática as doutrinas da fé que a gente aprende, as doutrinas do Evangelho. E aí Paulo nos chama no primeiro versículo a ser sacrifícios vivos. E a partir do versículo 3, ele vai falar um pouco sobre como devemos lidar com nossos irmãos na igreja. E perceba o que Paulo fala no versículo 3 de Romanos 12.
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Para Paulo falar de membresia nesse texto, ele começa falando sobre como nós devemos lidar com nós mesmos. E ele fala o seguinte, repito, pela graça que lhe foi dada, ele disse o seguinte: cada um de vocês não pense de si mesmo além do que convém. O primeiro chamado é esse. Você não tem que pensar sobre si mesmo além do que convém. Ou seja, você não deve olhar para o lado e se achar melhor do que ninguém. Você não deve olhar para o lado e se achar menor do que ninguém também no corpo. Você deve olhar para o lado e perceber que esse corpo tem diversos membros e que você é um membro como qualquer outro que está do seu lado. Então, primeiro, você tem sua importância no corpo. O corpo sem um membro sente falta. Então, se você não estiver fazendo parte do corpo, se você não estiver sendo membro desse corpo, a igreja de Cristo sente falta da sua obra, dos seus dons e da sua vida. E a mesma coisa aquele que está do seu lado. Se você não percebe a importância de quem está do seu lado, você perde esse sentimento de pertencimento do corpo, porque a gente começa a lidar na igreja, volta a falar, como um evento e não como pessoas. Inclusive na última EBD de férias, se eu não me engano, a gente tratou sobre a treliça e a videira, não foi? Ou foi na penúltima? Acho que foi na penúltima. E quem lembra do principal ensinamento da treliça e a videira? Que o foco da igreja é na obra de videira, e que a obra de videira tem foco em quê? Em pessoas. Em geral, a gente olha para a igreja e coloca o nosso foco em eventos. Tem culto no domingo, tem estudo bíblico na quarta-feira, agora é culto da família, tem EBD de manhã, tem talvez um PG, um evento da UPA, um evento da SAF, um evento da UPH, e a gente começa a pensar na igreja como eventos que a gente vai para participar. Mas a igreja, na verdade, é um corpo de membros, e eu tenho que pensar na igreja como vidas. Eu estou ali para servir aquelas vidas, seja nos eventos da igreja, seja fora dos eventos. Eu acho que isso acontece, né? Esse entendimento acontece na troca. E a gente está sempre trocando com o nosso irmão. Porque quem, enquanto igreja, enquanto membro, né, não, em algum momento não se sentiu mesmo, né, inferior, né? Às vezes a gente tem as nossas inseguranças, né? Eu não sirvo para isso, não sirvo para aquilo, ou não sirvo para nada, estou aqui sentado para ouvir, mas o outro, né, através da minha comunhão com o irmão, isso desperta em mim, né? Às vezes o olhar do irmão, o acolhimento do irmão, né, a fala do irmão, esse contato com a igreja, a comunhão. Eu acho que um dos grandes objetivos da comunhão é esse também, né? É a troca, é o acolhimento, é a gente se desenvolver, né? É isso. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo lá na minha universidade um cafezão para os funcionários, que a nossa busca era servir os funcionários, e a gente sempre leva uma mensagem. Naquele dia, inclusive, foi eu que levei uma mensagem. E tinha uma aluna da FND, da faculdade que eu faço parte, que começou a participar das reuniões da CRU, dos cultos que a gente fazia, depois daquele cafezão. E no primeiro momento a gente pensa, ela começou a fazer parte porque ela ouviu a música ali, gostou, ou porque ela ouviu a pregação e entendeu o que estava sendo dito. Aí, depois, para quebrar o ego do pregador, né, a gente vai conversar com a pessoa, ela fala, não, o que me fez ir para a CRU não foi o que você pregou, não foi o que foi cantado, eu nem prestei atenção no que estava sendo dito. Mas foi porque em determinado momento uma pessoa que fazia parte da CRU foi até ela e foi conversar com ela, foi perguntar quem ela era, por que ela estava ali, e ela se sentiu acolhida, e ela quis fazer parte daquele grupo e começou a fazer parte do que a gente fazia ali na universidade, porque ela se sentiu acolhida por um membro que talvez ninguém estivesse vendo. E muitas vezes exatamente isso que o Leandro falou, a gente pensa apenas na obra de Cristo, naquilo que a gente vê, mas a obra de Cristo é feita por meio de relacionamentos.
eu sempre lembro de Jesus. Jesus muitas vezes pregava e seus discípulos não entendiam. Jesus muitas vezes usava parábolas e ele mesmo dizia: eu uso parábolas para que nem todos entendam. Mas quem muitas vezes eram aqueles que entendiam? Aqueles que iam até Jesus e se relacionavam com Jesus, aqueles que caminhavam com Jesus, aqueles que de fato tinham comunhão com Jesus e com seus discípulos. Exatamente isso. Muitas vezes na igreja as pessoas aprendem aquilo que tem que aprender, não pelo sermão que a gente passa a semana toda fazendo, mas pelos relacionamentos que elas têm com irmãos mais experientes, que vão as ajudar a caminhar na fé de uma maneira melhor. A Gisele, né? Ele, na verdade, ele só separou pontos, mas que todos funcionam juntos. E aí, isso tudo é muito importante, o entendimento, para que quando a gente vá fazer, né, executar ou participar de um momento que a gente chama de evento, dentro da comunidade cristã, ter exatamente esses comportamentos. É isso que vai fazer ser saudável, né? Então, pensar em fazer, eu falo da UPA porque participo muito, pensar em fazer um evento legal, maneiro, né, dinâmico, que é dos adolescentes, mas a minha primeira oração é que eu consiga ajudar, né, a levar, talvez, uma calma a uma ansiedade, né, ou uma palavra que vai ajudar um adolescente que está passando por algum tipo de problema em casa, familiar. Então, o nosso primeiro objetivo é sempre as pessoas, né? Então, por isso é importante a gente ter isso em mente, né? E entender que tudo está junto, você ter conhecimento da palavra, porque o Espírito Santo vai te lembrar na hora de falar algo, né? Vai te usar para ser ferramenta. Pensar nas pessoas que estão envolvidas naquilo. Tanto as que já estão, porque a gente sempre precisa e está sempre em crescimento, quanto naquelas que ainda não fazem parte. Então, assim, os assuntos, eles estão muito interligados, né? Exatamente para que a gente possa crescer e amadurecer na prática bíblica. Exatamente, meus irmãos. E aqui, seguindo nessa lógica, pode falar, Arlete. Bom lembrar do pequeno grupo, que é como se fosse, né, uma célula e tal. O pastor, no domingo, prega, e a gente desenrola ali muito mais, com mais cabeças, né? Às vezes você está pensando numa coisa só e vem mais amplifica, né? A palavra ministrada, né? No coração de cada um, aí você ouve, você fala, e o pequeno grupo é importante nisso. Exatamente, meus irmãos. Inclusive, seguindo nessa lógica dos relacionamentos, e às vezes a gente não vê essa prática dessa forma, é a importância da disciplina eclesiástica. Às vezes a gente olha para a disciplina eclesiástica como um grande tribunal na igreja, né? As pessoas estão ali para me condenar, aqueles presbíteros estão ali para me colocar nas rédeas, mas na verdade a disciplina eclesiástica é um exercício de amor, e tem um texto em que Jesus fala sobre isso que deixa isso bem claro: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então a primeira coisa que Deus fala é: olha, o pecado de um irmão contra mim não é algo que eu quero tratar fazendo esse irmão sofrer, mas eu quero buscar o quê? A reconciliação. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que tratar aqui, que foi tratado já na última aula. A disciplina eclesiástica tem o ponto não de colocar as pessoas nas rédeas, mas de levar as pessoas a ter uma comunhão maior com Cristo e umas com as outras. É uma prática de amor. Eu sempre uso a metáfora de que, se você tem um filho e vê que teu filho pequenininho está indo atravessar a rua sem você, o que você vai fazer? Você vai correr para tirar aquele filho para ele não ser atropelado, porque você ama aquele filho. Às vezes a gente precisa impedir as pessoas que a gente ama de fazer o que elas querem, não porque a gente quer ser mal e porque a gente quer controlar aquela pessoa, mas porque a gente ama aquela pessoa. E a disciplina eclesiástica é exatamente isso. A gente chega em alguém e fala: olha, esse caminho que você está andando é um caminho de morte, é um caminho contrário à palavra do Senhor, é um caminho que não vai te levar a algo bom, e por amor a ti,
E por amor à nossa comunhão, eu quero buscar reconciliação e eu quero buscar que você conserte esse comportamento que está errado. É uma prática de amor. E como Jesus falou, se você chegar nesse irmão, falar com ele e ele te ouvir, você já ganhou. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. A gente sabe que às vezes a gente chega naquele nosso irmão que está fazendo algo errado, a gente conversa com ele, mas ele é cabeça dura. Ele não quer mudar, ele não quer ouvir a gente. E aí Jesus orienta o seguinte: se porém ele não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Jesus orienta então a levar mais pessoas, e se essa pessoa mesmo assim não mudar, dizer à igreja. E é aí que a gente chama normalmente de disciplina, né? Que a nossa confissão, por exemplo, vai chamar da punição de tirar a pessoa do corpo de Cristo. Tirar a pessoa do corpo de Cristo, não. Tirar a pessoa de fazer parte do corpo de Cristo pela ceia. A gente fala: olha, você não vai cear com a igreja porque você não quer mudar o seu comportamento. E a última coisa que a gente faz, a primeira é repreensão, a segunda é proibido o sacramento e a terceira é exclusão. Aí a gente fala: olha, você não faz parte do corpo de Cristo. Se essa pessoa se recusa a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. E sabe por que você faz isso? É porque você não gosta daquela pessoa? Porque você não quer acolher aquela pessoa? Não, é por amor àquela pessoa. Quem lembra de Paulo? O que Paulo fala sobre aquele homem que tinha relações com sua madrasta? Ele fala para entregar a Satanás por quê? Quem lembra? Isso aí, para que o corpo dele pudesse sentir a punição, para que a alma não sentisse. Ou seja, a gente em determinado momento, a gente pode excluir alguém do corpo de Cristo, e não é porque a gente não ama aquela pessoa, é para que aquela pessoa perceba a gravidade do que ela está fazendo, com esperança de que a partir dessa exclusão, ela possa então mudar o seu coração e se humilhar e se arrepender do que ela tem feito. Deu para entender? Vamos passar aí para as últimas, que a gente ainda vai ver, então eu vou passar mais rapidamente. O entendimento bíblico da liderança da igreja. A gente tem nos líderes modelos e exemplos práticos de piedade. Em Hebreus, por exemplo, fala para a gente lembrar dos nossos guias, que foi o que a Arlete falou. Nós estamos aqui porque tiveram outros irmãos mais experientes que nos trouxeram até a fé ou nos fizeram amadurecer a fé, no caso daqueles que já nasceram na igreja. E muitas vezes esses irmãos foram muito importantes na nossa caminhada para nós estarmos aqui. E o convite, portanto, é que lembrando deles, nós façamos como eles fizeram. Se nós um dia fomos alvos desses irmãos que foram nossos guias, nós devemos agora ser guias de outros irmãos. Nós devemos agora caminhar com outros irmãos mais novos na fé. Nós devemos agora caminhar com os adolescentes, com os jovens da nossa igreja. Não é só a liderança da UPA que tem que caminhar com os adolescentes, é toda a igreja. Principalmente os irmãos que já são mais experientes. Porque da onde eles vão aprender se não por esses exemplos de fé? Aonde eles vão aprender se não dos irmãos que já estão nessa caminhada há mais tempo e tem tanto para ensinar? E é por isso que é importante que você se entenda parte dessa obra, parte da membresia da igreja e parte dessa função de levar outros irmãos a amadurecer na fé. E eu acho que é penúltima, na verdade, né? O entendimento bíblico da oração. A oração é esse exercício de lembrar que quem produz o crescimento não somos nós, mas é Deus. Então a gente ora por quê? Porque é Deus quem vai agir. Você vai até se esforçar, você vai ser usado por Deus, mas se Deus não quiser agir através de você, não vai acontecer nada. Então a gente ora porque a gente sabe que é Deus quem vai agir e a gente é só um vaso nas mãos dele. E por fim, o entendimento bíblico e prático da missão. Nada se relaciona tanto com o crescimento da igreja quanto a missão. João e Daiane é que deveriam estar falando disso aqui na frente, porque eles têm cumprido um papel tão importante nessa igreja, de nos lembrar da importância da missão. E meus irmãos, a gente precisa lembrar, porque por meio da missão é que a gente amadurece. Ninguém amadurece na fé se não prega o evangelho. Isso é minha maior dificuldade com muito do pensamento que há no meio reformado. Muito cristão reformado acha que o que mede amadurecimento na fé é quantos livros ele lê, quantas vezes ele estudou uma teologia sistemática. Mas se você lê teologia, se você lê livros, isso não muda a sua forma de se relacionar com o próximo, isso não te faz amar o perdido e levar o evangelho a ele, você não é maduro na fé. Você é uma criança que ainda não entendeu o seu papel na missão. Eu sei que parece duro falar isso, mas é importante, porque aquele cristão
que olha para o perdido e não se sente levado por Deus a pregar o evangelho ao perdido, é um cristão que ainda não entendeu o amor de Deus, que é um amor que, como a gente falou, multiplica o amor, multiplica a vida, alcança outras pessoas. Eu sou chamado a fazer parte de um povo que é uma grande nação, que é luz às outras nações, que abençoa as outras nações da terra. Nós podemos aqui fazer uma relação, agora eu falei baixo, né? Fazer uma relação entre igreja inchada, não é assim? Há crentes também inchados. Quando você diz conhecimento, livros, teologias, na verdade, leituras, mas fica só para nós, não é verdade? Sim. Intelectuais, teólogos, mas que a gente não passa, não divide isso nessa palavrinha tão pequena, mas tão importante na vida da igreja, saudável, que é missão. Que nós pensemos nisso, de deixarmos de ser... É importante a leitura, o conhecimento, não é verdade? Academias, né? Estarmos, estarmos crescendo no conhecimento, não é verdade? Teológico, sim, de livros, de palestras, né? De conferências, etc. Ótimo. Seminários, maravilhoso. Mas que não fique só para nós, que possamos realmente seguir, né, o ID de Jesus, que é transmitir aos outros. Exatamente. Eu sempre bato nessa tecla no seminário, e muita gente não gosta quando eu falo isso, mas eu realmente creio nisso. É que muitas vezes eu vejo muita gente falando o seguinte assim: o problema da igreja reformada é que a gente tem uma boa teologia, mas a gente não sabe comunicar essa teologia às pessoas. Meu irmão, se você não sabe comunicar essa teologia, você não tem uma boa teologia. Isso é duro de ouvir? Mas é a verdade. Se a gente tem uma mensagem que liberta o perdido e a gente não consegue alcançar um perdido, a nossa teologia não é boa. Porque a nossa teologia tem que ser como a teologia dos nossos pais, dos pais da igreja, de próprio Calvino, que é o grande autor, né, no meio reformado. Calvino pregava o evangelho numa Genebra, e essa Genebra viu mudança a partir da pregação de Calvino. Pessoas em Genebra que não eram pessoas cultas entendiam o que Calvino falava, mesmo ele sendo um cara tão inteligente, tão cheio de conhecimento filosófico, tão cheio de conhecimento de outras áreas, e mesmo assim ele conseguia comunicar esse evangelho àquelas pessoas simples, porque uma boa teologia é uma teologia que me leva a querer alcançar o perdido. Agora, uma má teologia é uma teologia que me faz ficar confortável na igreja como ela está, porque eu já estou aqui, então não preciso de mais ninguém. Isso é um problema, porque a gente tem que entender o verdadeiro crescimento, e o verdadeiro crescimento cresce para o lado, ele alcança mais pessoas, e principalmente é o que eu coloquei ali, naquele último ponto ali, crescemos no que importa. Eu não estou preocupado da igreja presbiteriana de Vila dos Teles ter mais membros. Claro que é legal, claro que é importante, claro que é para a glória do Senhor, mas eu estou preocupado do corpo de Cristo, da igreja de Cristo ter mais membros. Se eu vou levar o evangelho a alguém que não mora aqui perto e ela vai fazer parte de outra igreja, graças a Deus por isso, a nossa parte a gente fez. A gente pregou o evangelho a alguém que agora faz parte do corpo de Cristo, do corpo invisível de Cristo, que muitas vezes a gente não vê. Se a gente pregou o evangelho para alguém que está no nosso trabalho e essa pessoa talvez não tenha condições de vir até a nossa igreja, amém. A gente fez a missão da mesma forma, porque a gente está crescendo no que importa. A gente não está preocupado em ver esses bancos cheios. Claro que é importante, não estou falando que não é importante, mas eu estou falando que nada importa bancos cheios e corações vazios. Nada importa bancos cheios, como muitas igrejas têm por aí, e uma pregação que não liberta o pecador, que não salva ninguém, porque é uma pregação mentirosa. Então, o verdadeiro evangelho nos leva a pregar a verdade e nos leva a querer alcançar o perdido, e não só inflar os números de membresia das nossas sociedades, da nossa igreja. Tentando resumir isso tudo, porque já até passou do horário, a gente está falando sobre a importância do crescimento, e a gente vai falar aqui, então, para terminar, que o crescimento é um sinal de vida. Se você planta se você está colhendo
alguma coisa e aquilo não dá fruto, qual é o sinal? Que aquilo está morrendo. Quem gosta de cuidar de planta sabe disso. Quando a planta para de crescer, é que ela vai morrer. E a mesma coisa para a igreja. Quem não está crescendo, está morrendo. E isso é um recado para nós, individualmente e coletivamente. Se nós não estamos buscando mais a Deus quanto antes, se nós não estamos dedicando mais tempo à palavra do Senhor, à oração, ao jejum, como nós dedicávamos antes, nós estamos morrendo. Se nós não estamos buscando conhecer mais o Senhor, se nós não estamos buscando amar mais o nosso próximo, nós estamos morrendo. Isso é um chamado a nós olharmos para nós mesmos e perceber que precisamos amadurecer. Mesmo, e aqui eu vou cometer quase uma heresia, mesmo a Aldaleia, que talvez seja a pessoa mais santa que a gente conheça, a Aldaleia também precisa amadurecer e crescer na fé. A Aldaleia também precisa buscar mais a Deus a cada dia. A Aldaleia também precisa buscar mais o Senhor, para que o Senhor a transforme a cada dia. Porque ninguém deve estar estagnado na igreja. Ninguém deve achar que já chegou no auge, que já chegou na perfeição. Porque nós só chegaremos na perfeição no dia que Jesus voltar e nos glorificar e limpar de nós todo pecado. Até lá, o nosso papel é continuar conhecendo Ele, continuar amadurecendo na fé e continuar crescendo como igreja, levando o Evangelho ao perdido, meus irmãos. E aqui eu lembro de Jesus falando disso. A árvore é conhecida pelo fruto que dá. E, portanto, o nosso crescimento não é medido, volto a falar, pelo número de pessoas somente no banco, mas é medido pelo fruto que nós damos. Se nossa igreja crescer e a nossa comunidade aqui ao redor não perceber uma mudança, há algo de errado. Se nossa igreja crescer e nossa vizinhança, em nosso trabalho, as pessoas não percebem a mudança no nosso modo de vida, há algo de errado. Se nossa igreja cresce e as pessoas que fazem parte da igreja não estão fazendo diferença nenhuma onde estão, isso é um problema. E é por isso que nós devemos dar frutos. E é por isso que, para finalizar, o Mark Dever diz que o nível, a evidência de que uma igreja está crescendo é o nível de comprometimento dos membros dessa igreja. Primeiro, com a santidade. Esses membros buscam conhecer mais a palavra do Senhor e viver conforme a palavra do Senhor. E algo que deriva da santidade, o compromisso com a missão. E eu volto a falar na missão, e eu não vou falar tanto porque vai ter uma outra aula só para isso, mas, meus irmãos, uma igreja que cresce é uma igreja comprometida com a missão. Uma igreja que cresce é uma igreja comprometida em levar o Evangelho ao pecador. Uma igreja que cresce é uma igreja comprometida em não somente ver nossos filhos crescendo na fé, mas em adotar outros filhos nesse mundo, adotar outras pessoas para levá-los a Cristo, como nossos guias fizeram. Porque, como ensina João, é assim que a nossa alegria está completa. Vamos lá, para terminar. 1 João. Leamos juntos esse texto. Vamos colocar de pé que a gente já vai orar, mas vamos ler junto esse texto. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A comunhão que João e os apóstolos tinham com o Pai e tinham com Cristo é a comunhão que fazia eles querer ter comunhão com outras pessoas, levar o Evangelho a outras pessoas. E somente quando nós alcançamos outras pessoas que João diz o que acontece, que a nossa alegria está completa. Nós só somos alegres de fato quando a nossa comunhão com Deus transborda e alcança outras pessoas. Então, que buscamos ser mais alegres, que busquemos pregar mais o Evangelho, que busquemos crescer em amadurecimento na fé e crescer em número de irmãos que adoram o Senhor Jesus e que podem glorificar o nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Pai, te agradecemos porque o Senhor é o autor do crescimento da igreja. Te agradecemos porque muitas vezes nos deparamos com a missão de crescer e a gente entra em desespero, porque a gente não se vê capacitado para isso, porque a gente não vê, ó Pai, em nós bondade e poder para levar corações pecadores a se arrepender.
mas em Ti, ó Pai, nós cremos que há poder para transformar corações, porque um dia o Senhor transformou o nosso. Porque um dia o Senhor nos alcançou quando estávamos perdidos. Porque um dia o Senhor nos alcançou quando estávamos mortos. Porque um dia o Senhor nos deu a alegria de fazer parte da comunhão contigo e com a sua igreja. Senhor, que nós possamos então viver a nossa vida dedicando a Ti, ó Pai, tudo o que fazemos. E dedicando a Ti, ó Pai, que nós possamos cumprir o nosso papel no mundo. O papel de levar outras pessoas a Te conhecer. O papel de pregar o Teu Evangelho nesse mundo. O papel de fazer parte dessa comunhão contigo e com nossos irmãos, para que nossa alegria esteja completa. Nos ajude, nos capacite, nos dê ânimo, Senhor, para que nós levantemos, ó Pai, das nossas camas, levantemos dos bancos das igrejas, ó Pai, e estejamos lá fora pregando o Teu Evangelho. Nos dê ânimo e nos capacite, ó Pai, para que nós saibamos o que falar ao perdido, porque as palavras vêm de Ti, ó Pai. Que o Senhor nos capacite para dedicar mais tempo, ó Pai, em ler a Tua palavra e Te conhecer. Que o Senhor nos capacite, ó Pai, para buscar mais o Senhor e querer, Pai, orar mais a cada dia, querer jejuar mais, querer estar mais próximo de Ti. Que o Senhor nos capacite por meio do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que nossas vidas sejam vidas dedicadas, ó Pai, a ajudar os nossos irmãos aqui na igreja. Que nós venhamos acolher aquele que está, ó Pai, necessitando de ajuda. Que nós venhamos, ó Pai, escutar aquele que tem sofrido e chorar com ele e auxiliá-lo no que for possível. Que nós possamos, ó Pai, ajudar o necessitado naquilo, ó Pai, que muitas pessoas não querem ajudar porque são indiferentes à dor deles, ó Pai. Que o Senhor nos use para fazer o Teu amor conhecido nesse mundo, para que, ó Pai, através de nós, outras pessoas Te conheçam e outras pessoas sejam também transformadas por Ti. É isso que nós pedimos, ó Pai, crendo não na nossa capacidade, mas crendo no Teu poder, e é por isso que oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.